Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso Senhor Jesus inunde o seu coração, a sua casa nesse dia. Que o Senhor possa dirigir a sua mente, os seus pensamentos e com isso também guiar você, apesar de qualquer sentimento que você tenha, pois o sentimento é enganoso e muitas vezes nos conduz para uma direção errada. Nossa fé não é baseada no que sentimos, mas sim no que cremos, conforme a palavra da verdade, conforme a revelação de Deus em Jesus Cristo, pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Portanto, não somos guiados por sensações, por emoções, por arrepios, por sentimentos que são sim enganosos, que são sim instáveis, mas somos guiados pela fé em Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus. Não vivemos de novidades, mas vivemos daquilo que Deus já fez na cruz por nós há 2000 anos. Em tudo que o Senhor já constituiu para nós pelos profetas e pelos apóstolos. Vivemos pela palavra viva que já nos foi dada e por ela temos poder para vencer o mal todos os dias. Por isso nos apegamos à Bíblia como a única verdade, a palavra viva e poderosa de Deus para transformar a vida do homem, para dar sabedoria, para dar direção. E no tocante à Bíblia, sempre haverá uma luta espiritual. Sempre haverão pessoas tentando distorcer a palavra. Sempre haverão pessoas tentando acrescentar coisas e ensinando outras histórias além das que estão na Bíblia, ou até mesmo deixando a Bíblia de lado, ensinando as suas próprias teorias, persuasão humana, usando de psicologia, usando de tantas técnicas e falando muitas vezes de uma motivação humana. Nós não. Nós nos apegamos unicamente à palavra, pois ela é suficiente e poderosa, e só nela está a verdade que liberta. Existem tantas histórias bonitas, existem tantas lições humanas, mas nenhuma delas liberta. O que liberta o homem e dá liberdade para vivermos a vida plena nessa terra é o conhecimento da verdade que está na palavra de Deus. Aleluia! E é sobre isso que o apóstolo Paulo, ele nos escreve nas suas cartas. E numa pequena carta que nós vamos começar hoje a leitura, chamada Carta a Tito, Paulo fala novamente sobre isso, sobre o poder da palavra, mas também sobre a luta espiritual que existe por meio de falsos mestres, de falsos profetas, de falsos ensinos que se levantam no meio da igreja e que precisam ser tolhidos, cortados, arrancados fora. Nós precisamos nos afastar destas teorias humanas para que possamos ficar unidos com Deus por meio da sua rica e poderosa palavra, a palavra da verdade. Por isso eu e você precisamos conhecer mais a Bíblia para não sermos enganados nem manipulados por seres humanos, mas livres de todo engano, possamos viver uma vida plena nessa terra, caminhando para a eternidade. Amém? Que eu e você possamos viver isso por meio do conhecimento da verdade. Então, Tito, capítulo 1, Paulo começa se apresentando e dizendo para quem ele escreve essa carta, que é para o seu discípulo chamado Tito. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Então, olha só, ele está escrevendo para Tito na esperança da vida eterna que Deus prometeu. Olha que lindo. Paulo se identifica como apóstolo de Cristo para promover a fé de nós, de todos os eleitos de Deus, e o pleno
conhecimento da verdade, segundo a piedade, segundo a vida em santidade. Ou seja, ele identifica que a sua missão é promover a fé, né, através do conhecimento da verdade para uma vida em santidade. A verdade de Deus na palavra sempre vai nos levar a viver uma vida santa. Sempre vai nos levar a viver uma vida que agrada a Deus. Piedade significa devoção. Significa eu dedicar a minha vida a Deus, abandonar o pecado e viver para a glória de Deus. Se conhecer a Deus não está me tornando um homem mais santo, se conhecer a Deus, ir à igreja, não está me fazendo abandonar o erro, tem alguma coisa errada comigo ou com o que eu estou ouvindo. Porque a verdadeira palavra, a palavra da verdade, ela me faz querer abominar as coisas do mundo e agradar a Deus por meio de uma vida separada para Ele. Amém? E no versículo 5 em diante, ele vai falar sobre a constituição de líderes, né, ministros para a igreja que Timóteo deveria fazer na cidade de Creta, onde ele estava colocado, né, como líder, né, que Paulo havia deixado ele em Creta e ele deveria passar nas igrejas, e ali ele fala sobre as características de um bom líder cristão que deveria ser separado. E no versículo 10 em diante, Paulo vai falar sobre o cuidado que devemos ter, porque existem falsos mestres, e já existiam naquela época, e até os dias de hoje existem. E daí ele diz assim: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão. Naquela época, a maioria dos falsos mestres que existiam eram homens vindo do meio dos judeus, porque os judeus já tinham uma tradição e eles achavam que conheciam a Deus. Preste bem atenção nisso. Pior do que você não conhecer a Deus é você achar que conhece a Deus, quando na verdade não conhece. Preste bem atenção. A maioria dos escândalos, a maioria das coisas erradas que acontecem na igreja, não acontece por meio dos novos crentes, mas por meio de pessoas que já estão acostumadas com a fé, que muitas vezes até nasceram num lar cristão e acham que conhecem a Deus. Preste bem atenção, se acostumaram com o evangelho, conhecem a Deus de longe, em teoria, mas não conhecem a Deus de perto. E estas pessoas, muitas vezes, levam as coisas de Deus na brincadeira. Não estou dizendo que novos crentes, né, não façam isso. Mas estou dizendo que pessoas que geralmente se converteram há pouco tempo, vieram das trevas e conheceram a luz de Deus, geralmente vão valorizar mais a luz de Deus. E vão saber separar as coisas. Mas Satanás, ele tem uma tendência a tentar enganar quem já está na fé, ou quem acha que está na fé, quem vive numa cultura cristã, para achar que essa cultura basta. Presta bem atenção, há uma diferença entre conhecer a Deus, ter um encontro com Jesus e apenas viver uma cultura cristã. A cultura cristã é ir à igreja, é conhecer teoricamente a palavra de Deus, é ouvir falar de Deus, é colocar Deus na nossa conversa do dia a dia. Isso é cultura. Agora, o encontro com Deus é diferente. É uma coisa pessoal, profunda. Jesus falou sobre isso com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos tinha uma cultura religiosa. Ele era um líder, mas Jesus chegou nele e disse: você precisa nascer de novo. E isso Jesus fala para todos que nascem na igreja. Todos aqueles que crescem dentro do meio cristão, evangélico, católico, não importa. Escute bem, estar na igreja não significa que você está salvo. Você precisa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. A água é o batismo e o Espírito é ser cheio do Espírito Santo. Mas para nascer de novo eu tenho que morrer para mim mesmo, para as minhas convicções, para o meu velho homem. Eu tenho que tomar a minha cruz e seguir a Jesus para a morte. Então eu recebo a nova vida. Isso é importante. Sem isso não tem salvação. Então olha só, eram pessoas do meio dos judeus, e olha as características, que são insubordinados, ou seja, não se sujeitam às autoridades. Falam coisas sem sentido e enganam os outros. Cuidado, no meio da igreja sempre tem pessoas assim. Falam mal dos pastores, dos líderes,
falam coisas que não têm sentido e enganam as pessoas. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, movidos por vergonhosa ganância. Tem falsos líderes, meus irmãos, que só querem ganhar o dinheiro das pessoas. Estão preocupados em ganhar dinheiro e não em ganhar a alma do perdido. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis e comilões preguiçosos. Então aqui Paulo está falando da natureza daquele povo. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Preste bem atenção, quando os líderes cristãos repreendem a igreja, apresentam o erro da igreja e mostram mudanças que são necessárias, não estão fazendo isso para destruir a igreja, mas para salvar a igreja, para que sejam sadios na fé. Versículo 14. E não se ocupem com fábulas judaicas e nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Olha só, sempre vai ter pessoas querendo ensinar, além da Bíblia, outras fábulas, teorias humanas. Cuidado com essas coisas. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E agora vem o versículo 16, que para mim é muito forte. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem, por meio das suas obras. E por isso é que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Não adianta eu afirmar que conheço a Deus. Falar que conheço a Deus é fácil. Eu preciso demonstrar por meio das minhas obras, ou seja, por meio das minhas atitudes, que eu conheço a Deus. Como é que eu faço isso? Tendo uma vida reta e digna, fazendo o que é certo e me afastando do mal. Sendo verdadeiro, honesto, fiel, justo, bom. Isso são boas obras, obras que vêm de Deus e que provam que eu não apenas conheço Deus em teoria, mas tive um encontro com Deus. Porque o encontro com Deus transforma o meu caráter. Isso é muito importante. Ter um caráter conforme o caráter de Cristo. Aí você vai conhecer se esse homem ou mulher é um homem de Deus ou não, observando as suas atitudes. Então, uma pessoa se diz um homem de Deus, mas fala palavrão, é ganancioso, é mulherengo, fica olhando, né, com um olhar malicioso para as pessoas. Tá preocupado com status, com aparência, tá sempre preocupado em aparecer, tá sempre oprimindo os outros para ser, né, superior. Ei, esta pessoa precisa do encontro com Deus ainda. Cuidado, não se ponha debaixo da autoridade dessa pessoa. Não vá ficar ouvindo o que essa pessoa está ensinando. Essa pessoa precisa ser liberta ainda. Essa pessoa precisa ser transformada por Deus. Essa pessoa precisa de um encontro com Jesus para ser salva. Deixa Deus trabalhar a vida dela, mas você vá procurar uma autoridade, uma igreja, uma comunidade que seja saudável, com líderes fiéis e honestos ao Evangelho. Submeta-se a estes, aprenda destes. Amém? Cuidado com os pastores da moda, cuidado com os líderes da moda. Nem todos são de fato ovelhas de Jesus. Alguns são lobos, devoradores, vestidos em pele de cordeiro. Vamos orar. Querido Deus e Pai, livra-nos de vivermos uma vida errada. Livra-nos de acharmos que te conhecemos, mas na verdade apenas te conhecemos em teoria. Queremos te conhecer de verdade. Queremos andar perto de ti e sermos transformados pela tua presença. Queremos nascer de novo todos os dias. Queremos morrer para nós mesmos hoje e viver para ti, pois é isso que importa, ter a vida eterna. Senhor, hoje transforma o nosso coração e livra-nos de falsos mestres. Livra-nos, Senhor, do espírito do engano que opera no meio da igreja. Livra-nos, Senhor, de sermos influenciados para a divisão, para a contenda. Livra-nos, Senhor, de tudo isso. Pedimos, dá-nos santidade, dá-nos piedade, dá-nos uma vida honesta na tua presença. Em nome de Jesus pedimos. Amém e amém.
Querido amigo, eu convido você a enviar esse devocional para mais pessoas. Abençoar outros com a palavra da verdade. E amanhã estaremos juntos. Um grande abraço.